Salve Maria, tudo bem com vocês? Final de semana eu sempre deixo para vocês, né? Para vocês irem à missa, procurarem as nossas igrejas, os nossos párocos e receberem a Eucaristia. E lá tomarem e beberem, né, da palavra do Senhor, do corpo e sangue de Jesus, né? Então, deixei para vocês o final de semana. O final de semana foi muito forte. Para quem foi à missa, sabe que o final de semana, a leitura do final de semana, ela foi muito, muito forte, muito. Ela mexe com a gente em vários sentidos, em várias situações, né? E hoje a leitura é Marcos 8, do 11 ao 13. Marcos 8, do 11 ao 13. Se você pegar aí, a leitura é pequenininha, é bem pequena. E hoje eu vou ler ela para você, porque eu vou ler, não tô com a minha Bíblia, estou com o meu diário, tá? Da igreja. E eu já fiz aqui todas as minhas anotações, porque eu não quero esquecer nem um minuto dessa palavra, porque ela é muito forte. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhes será dado um sinal. Deixai-os e seguiu. Deixou-os e seguiu da barca para uma outra margem. Palavra da salvação, glória a vosso Senhor. A palavra de Deus de hoje, ela vem falar, e confesso para vocês que para mim hoje é um pouco difícil falar sobre essa palavra. Às vezes a gente vive algumas situações na vida e quando a gente vem pregar a palavra de Deus, nós precisamos nos desligar da situação que a gente vive para poder pregar a palavra para vocês. E não é fácil a gente desligar o que a gente vive daquilo que acontece, mas vamos lá, né? Estou aqui para falar de Jesus para vocês. Os fariseus, eles armaram uma cilada para Jesus, uma armadilha. Por quê? Porque, mais uma vez, eles queriam colocar à prova Jesus. Então, o que eles pediram? Um sinal. E o que Jesus responde, né? Jesus diz lá, jamais lhe será dado um sinal. E entra na sua barca e vai para outra margem. Jesus saiu dessa cilada, não quis cair nessa armadilha do mal, vamos dizer assim, das pessoas do mal. Jesus hoje nos pede algumas coisas, né? Jesus hoje nos fala algumas coisas. Quantas pessoas, e eu acredito que tanto na minha quanto na vida de vocês isso pode estar acontecendo. Ciladas são armadas, armadilhas são feitas para que a gente caia realmente, né? Para que a gente entre naquilo que as pessoas querem que a gente entre, né? Mas Jesus vem nos pedir algumas situações. Primeiramente, paciência. Eu ouvia hoje a irmã Kelly e eu queria muito falar isso para vocês porque eu anotei isso que ela falou e vou repetir. Realmente, hoje eu vou repetir aquilo que ela falou, porque se você não teve oportunidade de ver, entra no Instituto Hesed e olhe a mensagem que ela deixou hoje no Evangelho de hoje. Primeiramente, paciência. Respire profundamente. Primeiramente, tenha paciência, não responda a essas pessoas. Essas pessoas, elas querem nos destruir. Fazendo uma pequena comparação com o que o padre disse ontem, ele dizia que as pessoas, muitas vezes, elas têm máscaras, né? Muitas vezes a gente não as conhece. Muitas vezes elas agem na vida da gente, ela chega sendo amiga, cuidando, nos abraçando, batendo nas nossas costas, e elas estão como lobos em pele de cordeiro, né? E quando elas tiram a máscara, elas destroem a nossa vida. E elas nos matam, às vezes, por palavras. É como o padre disse, a morte hoje, quando você diz eu mato alguém, você não está dizendo no sentido de matar, ir lá e tirar a vida de alguém. No sentido de matar a pessoa, às vezes por dentro, com palavras, com coisas inverdades, por calúnias, né? E isso dói, isso nos mata, isso nos magoa profundamente. E a gente não quer ficar assim.
Então, Jesus está nos ensinando hoje, primeiramente, a ter paciência. Quando acontecer alguma coisa assim, respire fundo, não haja por impulso, não faça. Acalme o seu coração, fale com Deus, acalma, primeiramente. Porque se Jesus tivesse ali dado o sinal, ele estaria entrando na onda dos fariseus, e não era isso que era para acontecer. E segundo, Jesus, ele pede para que a gente se afaste. O que ele fez? Ele entrou na barca e foi para o outro lado da margem. Ele não ficou ali. Por quê? A gente precisa se afastar dessas pessoas realmente. A gente vai saber o momento certo. Deus vai falar para nós o momento certo em que nós devemos nos afastar daquelas pessoas que querem o nosso mal. Quando a pessoa quer muito o seu mal, afaste. Se um lugar não está te fazendo bem, afaste. A inveja, o ciúme, até o amor é errado. Muitas pessoas amam a gente de mentira, né? Nós precisamos ter o equilíbrio realmente disso tudo. As pessoas têm muita inveja da gente. As pessoas têm ciúmes da gente. Às vezes, um exemplo bobo que eu vou dar para vocês. Eu trabalhei durante meus 20 anos de trabalho, praticamente, registrados em CLT, foi com o público. Então, eu sou uma pessoa que trabalhou em hospitais, em pronto atendimento, em laboratório. Eu trabalhei fazendo vacinação de criança. Então, eu trabalhava com gestante. Eu conheço as pessoas desde o seu ventre materno. Algumas pessoas da minha cidade eu conheço desde o ventre materno, vamos dizer assim, né? Pessoas que nasceram quando eu me formei lá em 1998. Tem uma mocinha, por exemplo, que eu a conheço e eu vejo hoje ela na igreja e ela lê. Ela hoje é da pastoral da liturgia. E eu fico tão feliz de saber que um dia eu peguei ela nos braços, embora a gente pense assim, nossa, tô velha. Mas é assim, a gente conhece muitas pessoas. Quando a gente conhece muita gente, a gente cria vínculos. Eu falo com muitas pessoas, eu dou risada com muitas pessoas. Eu sou aquela pessoa que conhece muita gente. E isso, às vezes, em alguns lugares, as pessoas não gostam muito. Por quê? Nossa, eu queria tanto... Eu tô dando esse exemplo porque eu quero dizer assim, ó. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas queriam ser assim. Queriam ter essa amizade, queriam ter essa proximidade, queriam ter essa abertura com as outras pessoas. E às vezes ela é uma pessoa muito fechada. Às vezes ela não consegue. Às vezes ela não é nem de dar oi, nem de bom dia. E aí, ela não consegue ter isso. Quando ela olha pra mim, ela sente inveja. Ela sente raiva, né? Ela não quer. E aí, o que ela faz? Ela, em cima de mim, com aquela inveja, é pra minha vida ir pra trás mesmo. As pessoas não querem ver o bem do outro. Hoje em dia, o mundo está assim. E vou dizer outra coisa, sabe? Muitas pessoas distorcem o que a gente fala. Também tem muito isso. Também por inveja, por ciúme, para querer destruir o outro, eles distorcem o que a gente fala, né? E às vezes eles contam para os outros aquilo que eles querem contar. E nessa distorção de palavras, eles acabam com a imagem da pessoa, né? Às vezes, uma coisa que eu falo de alguém, às vezes se a pessoa é muito certinha, faz tudo corretamente, a imagem dela será destruída perante a sociedade. Isso é pecado. Isso é um pecado muito grave. Eu acho que toda pessoa que fizesse isso deveria se confessar realmente. Muitas vezes a gente cai na onda. A gente precisa se policiar. Porque às vezes a gente está num grupo de pessoas e a gente cai na onda de fazer o que aquelas pessoas fazem. E isso é perigoso, porque nós estaremos pecando. Então, quando eu não tenho nada que falar, que eu fique quieto. Eu penso isso, né? Nós não temos que, para não cair na tentação, que a gente se cale. A irmã Kelly hoje foi perfeita, gente, assim. E eu estou falando muito o que ela disse e eu interpretei da mesma forma, porque eu interpretei isso, que pessoas querem realmente nos destruir. As pessoas querem realmente acabar com a nossa vida. Às vezes por poucas coisas, às vezes por isso mesmo que eu disse, inveja, ciúme, vontade de ser igual. Cuidado, cuidado. Eu passei algum tempo por um período assim e é muito ruim, porque a gente não vive.
O meu trabalho, por exemplo, ele é um trabalho que fala com as pessoas, é um trabalho artesanal. E quando acontecem essas coisas, eu não consigo trabalhar às vezes. Para vocês terem noção, às vezes eu não consigo trabalhar. Essa semana mesmo eu estou toda atribulada de coisas. Por quê? Algumas coisas as pessoas elas não entendem ao ponto em que elas chegam na vida da gente, às vezes para destruir um pouco a vida da gente, né? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Caminhem na luz, caminhem na verdade de Deus. Se você errou, assim como eu, se eu errei, vou agora até fazer um exame de consciência da minha vida, das coisas que eu tenho falado. Se eu errei, que Deus me perdoe, né? Que eu possa pedir perdão ao Senhor. Não tenha medo, nós não podemos ter medo, nós precisamos ter coragem, mas nós não podemos deixar que o outro nos mate o nosso coração. Eu teve um pequeno tempo, agora bem recente, que eu não queria mais vir aqui falar para vocês nada da igreja, eu não queria muito falar de Deus, eu estava um pouco triste, porque às vezes as pessoas falam tantas coisas que nos matam até mesmo na nossa fé, tentam matar a nossa fé, e eu não quero morrer, a minha fé eu não quero que ela morra, né? Eu acredito muito que Deus possa cuidar de nós, então vamos juntos. Eu sei, como eu passo por problemas, gente, quando eu falo assim um pouco do que acontece comigo, é para dizer para vocês, porque eu sei que na vida de vocês as coisas acontecem também e pode até estar acontecendo. De repente sua vida não tá andando, as coisas estão paradas, várias situações aí estão conturbadas. Às vezes algumas coisas não estão se resolvendo. Vamos ajoelhar? Não saia de uma coisa que ela disse que eu quero que vocês gravem para a vida. Não saia sem rezar, não saia sem orar, não saia sem pedir ao Senhor que te proteja, que te guarde, abençoe as pessoas. E outra coisa, vamos aprender a abençoar essas pessoas que também falam de nós, ou falam da nossa vida, ou tentam nos destruir. Vamos abençoar essas pessoas. Precisamos abençoar essas pessoas. Pedir para que Deus visite elas, visite o coração delas, para que elas também não continuem assim, porque elas vão ficando cada vez mais longe da salvação de Deus, né? Então, vamos juntos? Assim como eu passo por alguns problemas, vocês também passam, eu tenho certeza disso. A nossa vida, ela é cheia disso. Todos os dias. A nossa vida, ela é cheia de tanto pecados nossos, ciúmes nossos, de outras pessoas, inveja de outras pessoas, quanto os outros da gente. Então, que a gente possa pedir ao Senhor hoje um coração puro, um coração que seja livre desses pecados. Vamos pedir a libertação para Deus desses pecados. Se possível, se confesse. A quaresma está chegando, né? A quaresma está aí batendo a porta. Então, é o momento da gente começar a avaliar a nossa vida e deixar tudo que é ruim de lado. É o que disse, paciência, afaste-se e peça ao Senhor que Ele te ajude. Eu vou pedir isso para Deus e peço para que você peça também. Todos os dias da nossa vida, tá bom? E se você tiver a coragem de permanecer neste caminho, a vontade, o amor, deixe que o Espírito Santo transforme o seu coração. Não caia nas armadilhas do demônio. Como que fala? Onde o diabo... Ai, gente, eu esqueci. Tem uma frase que diz... E agora eu não vou me lembrar. Mas eu sei que tudo que ele fizer de mal para nós, nós possamos, com a graça de Deus, ser maiores, tá bom? Então, que vocês possam hoje ter um bom início de semana. Avalie o coração, nós estamos aí à porta da quaresma. Vamos nos moldar, tá? E se livre, gente. Essas pessoas que querem o nosso mal, que armam as situações, que deixa que Deus vai agir na vida delas, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu só peço a Jesus pela minha vida e pela sua hoje. Hoje o Evangelho me emocionou muito.
ele me emociona muito, porque eu amo esse Deus. E eu sei o quanto ele cuida de nós. Não tenha medo de pedir para o Senhor cuidar da sua vida. Não tenha medo de pedir para o Senhor cuidar da sua família, tá? Vamos dizer todos os dias: Deus te abençoe. Reze, peça ao Senhor pela vida dessas pessoas, que elas aprendam, né, a não matar a gente, a não julgar a gente. Nós temos muitos defeitos, mas a gente precisa saber reconhecer cada um deles e fazer melhor a cada dia. Até amanhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E outra coisa, eu vou jogar esse vídeo no YouTube, porque eu tenho um canal do YouTube onde eu rezava 9 meses com Maria, e eu quero reativar esses vídeos lá no YouTube, que eu quero falar lá no YouTube um pouquinho também com as pessoas, porque lá eu tinha muita gente que me seguia e que às vezes, por alguns momentos, não conseguem rezar, né? Às vezes não conseguem entrar em outros locais, elas entram no vídeo, que é curtinho e rapidinho, elas rezam um pouquinho com a gente. E então eu vou deixar no Instagram, deixar no Facebook e vou jogar no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus.